diga amém. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 30, glória a Deus. Deus vive. Meu Deus, já temos sentido a presença, irmão, do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quem já tem sentido essa presença? Quem já tem sentido essa presença? Repita comigo: no domínio do Espírito Santo. Mais uma vez: no domínio do Espírito Santo. Coisa gloriosa é viver dominado, possesso pelo Espírito Santo. Ele que fala, Ele que age. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Depois vamos ler 5, 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, culto de doutrina. Glória a Deus. Está conosco também a família do pastor Paulo. Amém? Sua esposa, seus filhos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga: para o dia da redenção. Amém? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, coisa linda, coisa maravilhosa, irmãos, quando o crente ele entende a importância, a necessidade, a dependência do Espírito Santo. Irmãos, você não sai de casa sem orar ao Espírito Santo. Você não faz nada sem pedir a direção do Espírito Santo. Irmão, não existe coisa melhor do que um crente que tem discernimento do Espírito Santo, que vive sob o domínio do Espírito Santo. Quando nós abrimos a Bíblia aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós vamos ver um contexto, irmãos, que trata de instruções acerca, de como o cristão deve andar sem entristecer o Espírito Santo. Se nós voltarmos aqui no capítulo 4, vamos ler a partir do 17, vai falar sobre a santidade. Aleluia. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai relatar, e ele diz: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou seja, da sua razão, entenebrecidos no entendimento, ou seja, obscurecido, fechado no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há deles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, irmãos, entregaram a dissolução, ou seja, práticas impuras, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é o que tendes ouvido e dele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, aleluia, vós despojeis do velho homem, das velhas práticas, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, aleluia. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aí o apóstolo vai dizer: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E o texto continua: toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja arrancada, seja tirada do meio de vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Essa é o modelo de uma vida que não entristece o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Louvado
Senhor, no meio de toda advertência, no meio de toda instrução, Ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia! O crente que anda, irmãos, aleluia, de forma que não agrada ao Senhor, o crente que é irado, o crente, aleluia, que aleluia, não sabe repartir, que da sua boca só sai palavra torpe, não sai uma palavra que edifica, é um crente que entristece o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que o processo da apostasia começa entristecendo o Espírito Santo. Quando ele ignora a presença, a voz ou a liderança do Espírito Santo. Eu gostaria de abrir Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 17. Diga, é culto de doutrina. Romanos 8, 17. Romanos 8, 5 ao 17, diz assim. Romanos 8, do versículo 5 ao 17. Porque os que são segundo a carne, ou seja, crentes carnais, inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, para as coisas do Espírito, eles são controlados pelo Espírito. Porque a inclinação do carnal é morte, mas a inclinação do espiritual é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem ele, verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, aleluia, os que desprezam o Espírito Santo, os que entristecem o Espírito Santo, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo habita na igreja? Aleluia! Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Quem tem o Espírito tem a garantia de que vai ressuscitar naquele grande dia. Aleluia! Versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos que estar sempre matando o pecado. Caso contrário, o pecado vai nos matar. Digo, eu mato o pecado ou o pecado me mata? O que você escolhe? Nessa noite nós escolhemos matar o pecado, para que o Espírito viva em nós. Aleluia! Versículo 14: porque todos, não só o ministério, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Eu vou dizer, quem tem o Espírito Santo tem a certeza da salvação, porque o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem pode levantar as mãos? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Quem pode adorar o nome do Senhor? Irmão, não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá para viver ignorando o Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 9. Glória a Deus. Diz assim: não erreis, Deus não se deixe
escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. Porque o que semeia na sua carne, na carne também vai ceifar a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Oh, glória. do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem semeia no Espírito, quem louva no Espírito, quem prega no Espírito, vai colher vida eterna. Aleluia! Meu Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na igreja primitiva, irmãos, era através do Espírito Santo que tudo funcionava. Os obreiros eram separados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 1 vai dizer: e servindo eles o Senhor, e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, pastor da igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então era o Espírito Santo que separava o obreiro, que enviava o obreiro, mas também era o Espírito Santo que impedia o obreiro. Aleluia. Atos 16:6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Diga, impedido. Deixa o Espírito Santo te impedir, se for para impedir. Pelo Espírito Santo anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Lícia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então o Espírito enviava, o Espírito separava, o Espírito guiava, o Espírito impedia. A igreja não pode ignorar o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! A igreja não pode ignorar o discernimento do Espírito Santo. A igreja tem que entender, aleluia, que nós dependemos do que fazer, como fazer, aonde fazer. Depende da ação do Espírito Santo. Quem pode adorar Ele, quem pode... Aleluia! Espírito Santo é para ir? Vai, então você vai. Espírito Santo é para ir? Não, fica, então você fica. Aleluia. Olha. Mas olha o Espírito Santo. Jesus. Pastor, não me respondeu nada. Fique no teu lugar aonde você está. Vai comprar alguma coisa, Espírito Santo? Posso comprar? Com certeza o teu coração vai se alegrar. Se for para comprar, vai sentir paz. Quem já teve essa experiência? Aleluia. De fazer algo e não ter paz. Mas se tem paz no nosso coração, é o Espírito Santo dizendo: pode ir, pode comprar, pode fazer, pode ir. Aleluia. Então o crente, ele entristece o Espírito Santo quando ele ignora o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele é entristecido através das conversas que não são saudáveis. No versículo 29 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. A tua conversa está edificando alguém, irmão? Está falando mal de alguém? Aleluia. Se a nossa conversa não for para edificar, fica quieto, porque pode ser que no meio da tua conversa você esteja entristecendo o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha. Sentimentos, emoções contrárias à palavra de Deus. Versículo 31, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada, porque senão nós vamos entristecer o Espírito Santo. Aleluia. É o caminho da apostasia. Primeiro começa entristecendo, depois vai resistindo à ação do Espírito Santo. E Estevão, pregando para os da sinagoga dos libertos, lá em Atos 7,51, ele diz: homem de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo voz, sempre resistia ao Espírito Santo. Ou seja, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão ouvindo a pregação, mas não obedece, sempre resiste ao Espírito Santo. Meu Deus. Será que tem crente que é assim, irmãos? Ouve a pregação, ouve a instrução,
extinguir o Espírito Santo da vida dele. Quantos crentes que já não tem mais o Espírito Santo? Sansão pensava que tinha o Espírito Santo. Sansão pensava que tinha a força do Senhor. Já estava longe dele há muito tempo. Porque começa entristecendo, não obedecendo, depois vai resistindo até extinguir. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não xingue o Espírito Santo, não abafe o Espírito Santo. Aleluia, deixa o Espírito Santo agir. Quem pode adorar o nome do Senhor? Deixa ele trabalhar, deixa ele conduzir. Aleluia. Se A está pregando, não é B que está pregando, é o Espírito Santo que está trabalhando. Oh glória! Se numa vaga não entrou você, entrou outro, é o Espírito Santo trabalhando. Quem entende isso? Quem entende que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele manda ir, mas ele impede também. Meu Deus! Aleluia! Mas o crente que ignora o Espírito Santo, o crente que resiste ao Espírito Santo, o crente que extingue o Espírito Santo, ele se torna um crente carnal. Ele decide tudo sozinho, ele depende dos seus sentimentos. Se eu gosto, eu vou. Se eu gosto, levanta a mão. Se eu gosto, eu adoro. Mas se eu não gosto, se eu não vou com O, com B, com A, com C, eu não faço nada. Se eu gosto, eu vou lá. Se eu não gosto, eu não vou. Crente carnal, ouve o Espírito Santo. Pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Se eu fizesse tudo que eu gostasse, não seria o Espírito da minha vida, seria eu. É o Espírito do Reginaldo. Quem domina a minha vida é o Espírito Reginaldo, é o Espírito Pedro. Não, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica o meu espírito. Então, quando colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus, causamos tristeza ao Espírito Santo e perdemos a comunhão com Ele. Irmãos, isso é lindo. Nós deveríamos glorificar o Senhor. Isso é uma prova que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força ativa, como diz as seitas. Isso é característica de uma pessoa. Quando nós entristecemos uma pessoa, fazemos aquilo que ela não gosta, com o pai, com o irmão, ele se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você não cumpre a sua palavra, ele se entristece, porque ele é uma pessoa. Ele te ama, ele quer te usar. Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Somente uma pessoa ama e fica entristecida, irmãos. Aleluia! Quando o crente peca, irmão, entristece o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não o abandona. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ele faz de tudo para trazer de volta você para o caminho. Pastor, é igual o pai. Um filho, quando erra, o pai traz o filho de volta para o caminho, e às vezes com castigo, com repreensão. Dói no filho, mas o pai também se entristece. Aleluia! Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo, irmãos? Porque todo crente tem o Espírito Santo. Não existe crente com mais Espírito Santo ou com menos Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 1,13: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é uma marca, que nós somos propriedade dele. Ninguém tem mais ou menos do Espírito Santo. Por quê? João 3,34: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Isso é glorioso, porque
senão haveria disputa na igreja. Eu tenho mais, você tem menos, eu tenho. Não, todos nós temos. Amém. Quem pode adorar o nome do Senhor? Todos nós temos o Espírito Santo. Pastor, quem não é batizado no Espírito Santo tem o Espírito Santo na mesma medida de quem é batizado. Porque quem já foi selado com o Espírito Santo, quem já recebeu Jesus, quem já ouviu a palavra, aleluia, Deus nos deu o seu Espírito por completo, temos a totalidade do Espírito. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, penhor é garantia. Irmãos, coloca a tua mão no coração. Diga assim, repita comigo: enquanto eu sentir o Espírito Santo na minha vida, é a garantia que eu estou salvo. Oh, aleluia. Quem sente a presença dele aqui no altar, sente a presença dele. Quem sente a presença dele? Agora, se você não sente, reveja a tua salvação. Porque o penhor, a garantia é o Espírito Santo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, enquanto eu tenho o Espírito Santo, enquanto eu sinto essa presença, eu posso declarar: obrigado pela tão grande salvação, Senhor. Pior do que entristecer o Espírito, irmão, é apagar o Espírito. É extinguir o Espírito, é não permitir ele agir, é não deixar ele tomar tuas decisões, é te ajudar na direção. O Espírito Santo, irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade, não porque tem menos valor, ou porque na hierarquia ele é o terceiro, não, é apenas uma forma didática. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Como o sol, aleluia, é o Pai, a luz é o Filho, e o calor que você sente é o Espírito Santo de Deus. Não existe calor sem o sol, não existe luz sem o sol. O ovo, irmãos, aleluia, tem a casca, tem a clara, tem a gema, tudo faz parte do ovo. Não existe, irmãos, diferença hierárquica de valor. O Espírito Santo é Deus. Oh glória, um só Deus, em três pessoas ativas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós lemos Efésios 5,18, porque em vez de entristecer o Espírito, nós temos que nos encher dele. A Bíblia vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Diga: enchei-vos do Espírito. É ser cheio repetidamente. Esse enchimento não é uma única vez. Lá no Pentecoste, Atos capítulo 2, eles foram cheios. Mas em Atos 4:19, 4:29, a palavra do Senhor vai dizer que eles oraram. 4:31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, e estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios de novo do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Foram cheios no capítulo 2, foram cheios no capítulo 4, e foram cheios. É um enchimento repetidamente. Eu sou cheio hoje, eu vou ser cheio amanhã, e nunca mais vou parar de ser cheio. Quem pode levantar as mãos? Aleluia. O problema é que você vem no congresso, vem no culto como esse, enche e pensa que nunca mais precisa orar e buscar. Aleluia. A Bíblia fala: em vez de se embriagar
isso aqui. Não olha para o lado não, você mesmo. E eu sou um deles. A embriaguez é uma marca do velho homem. Antes nós nos embriagávamos com vinho. E qual é o resultado? Contenda. Eu já falei isso aqui, irmão. Os parentes do lado da minha mãe. No final do ano nós íamos para lá, Natal ia para lá. Com certeza no final tinha contenda. Um pegando faca, chegava até nesse nível. Um batendo no outro, olhando para... falando o problema do outro, discussão aqui, discussão ali, um embriagado. Sempre no final da embriaguez é contenda. O Senhor está falando, você não é mais uma velha criatura. Não se embriague mais de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Provérbios 21 vai dizer: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Melhor coisa, larga o vinho e se encha do Espírito Santo. O diabo não tem poder nenhum de trazer alegria a ninguém. O que o inimigo faz é colocar um ser humano para beber, para se drogar, para depois, quando passar o efeito da bebida, só resta tristeza, contenda, aleluia, e muitas coisas mais. Paulo está dizendo, ao invés de se embriagar, se encha do Espírito. Não é uma experiência que acontece uma só vez, é repetidamente, irmãos. Crentes cheios do Espírito são crentes alegres. Paulo vai apresentar algo melhor para trazer alegria, porque o vinho é uma alegria temporária, mas o Espírito Santo é uma alegria eterna. Aleluia! Com dinheiro você consegue se alegrar no Espírito Santo. Até mesmo enfermo você consegue se alegrar no Espírito Santo. Paulo estava preso. Lá em Filipenses capítulo 4 ele vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Está doente, está se arrastando, mas está levantando a mão, está levantando o pé, está pulando, está gloriando, meu Deus do céu, é o Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Uma pessoa intoxicada, uma pessoa embriagada com vinho, age de forma fora do natural para o mal, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também age de forma sobrenatural, mas para o bem, para glorificar, para exaltar, para ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que tem que disputar com ninguém. Na verdade, ser cheio do Espírito Santo está mais relacionada a uma pessoa que entrega mais a Deus a sua vida. Não é que ela tem mais de Deus, é que ela dá mais dela para Deus. Ela dá mais controle dela para Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se entrega mais. É como aquela visão de Ezequiel 47, irmão. Não é uma pessoa que anda até, aleluia, água na canela, água no joelho, água no lombo, não. É uma pessoa que já está totalmente mergulhada. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? É uma pessoa que está deixando o Espírito Santo levar ela. Mude vai dizer, na verdade, uma pessoa não pode obter mais do Espírito Santo, mas o Espírito pode obter mais dessa pessoa. Não é você que obtém mais do Espírito, é o Espírito que obtém mais de você. É você que entrega mais. É você, Senhor, meu coração é teu, minha mente é sua, minhas vestes é sua, minha casa é sua, meu louvor é seu, os meus olhos são seus, as minhas pernas são seus, tudo é teu, Senhor. Oh, quem está sentindo essa presença? Se encher do Espírito é entregar mais a Ele, é se entregar
vai humilhar essa carne, essa alma. Quanto mais nos enchemos, irmão, mais nos entregamos, mais temos o domínio dele. Ser cheio não é opcional. Ser cheio é um imperativo, é uma ordem. É uma ordem para termos uma vida dominada pelo Espírito Santo. Aleluia! Enchei-vos, todos vocês. Paulo dá uma sequência, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós devemos ser cheios. Versículo 19. Todas as vezes que na Bíblia relaciona o revestimento de poder, o Espírito Santo descendo sobre alguém, sempre está relacionado, aleluia, com a fala. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em novas línguas. Em Atos 19, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles jovens, eles profetizaram e falaram em novas línguas. Lá em Números capítulo 11, quando o Espírito Santo desceu sobre os 70, eles profetizaram. Aleluia! Na vida de Saul, quando foi possesso pelo Espírito Santo, ele profetizou. Porque ele é uma pessoa, e a evidência do batismo, a evidência do revestimento, ele vê você proclamando, ele vê você profetizando, ele vê você falando em novas línguas. Aleluia! Duvido um crente cheio ficar calado, irmão. O Senhor enche para você profetizar, o Senhor enche para você falar em novas línguas, o Senhor enche para você pregar o Evangelho. O batismo nas águas é para confirmar o batismo de Cristo na sua vida, para você andar em Cristo, mas o batismo com o Espírito Santo é para você compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu duvido um crente cheio que tem timidez de pregar o Evangelho, tem timidez de evangelizar. Um crente cheio, ele quer profetizar, ele quer pregar, ele quer anunciar a palavra do Senhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Olha, você vê nos evangelistas, irmãos, é crente sedento de Deus, quer falar, quer pregar, quer anunciar. Não consegue, fica mudo diante do Senhor. E nós vamos ver e entender isso quando nós abrimos o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, o livro do princípio. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus. Quem criou? Deus. Criou o quê? Céus e terra. Quem pode adorar o nome do Senhor? Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Estou sentindo ele aqui. Oh, glória. Esse fogo começou na terça-feira, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar aqui, esse verbo é bará, ou seja, criou do nada. Deus é o único que cria sem matéria-prima. Salmos 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus. No versículo, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o ruach, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Aleluia. Até aqui Deus não criou nada, até aqui nada aconteceu, mas quando há o movimento do Espírito do Santo, já entendeu? Quando há o mover do Espírito Santo, o haja acontece, a luz acontece, o sol, meu Deus do céu, tem que ter primeiro mover, para depois ter a criação. Aleluia. Constatamos aqui a presença do Espírito Santo se movendo, o Espírito Santo se movia, e uma das funções do Espírito é o movimento. Diga para o teu irmão: é o movimento. Balança ele aí, é o movimento. O Espírito
pastor, eu estou sentindo nada. Calma aí, o Espírito Santo já está movendo. Meu Deus, estou sentindo a presença do Senhor. O Espírito Santo, quando se move, move para salvar, move para curar, move para convencer pecado, Ele move para regenerar, Ele move para santificar. Meu Deus, começa a mover, Espírito Santo. Começa a mover para criar. Aleluia. Quem quer mais de Deus aqui? Então seja sensível ao movimento. Eu vou repetir, deixa de ser formal, deixa de ser crente engomadinho, deixa de ser paradinho e entenda o mover do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! O Espírito Santo estava movendo sobre a criação. Para quê, pastor? Na criação estava o Pai, estava o Espírito e estava Jesus, a palavra. Quando o Espírito se move, a palavra começa a surgir. Meu Deus. No versículo 13 disse Deus: haja luz. E houve luz. Glória seja dado o nome do Senhor. É o Espírito Santo preparando para a palavra criativa. Quando o Espírito Santo começa a mover o profeta, ele abre a boca e profetiza. Meu Deus, quando o Espírito Santo move, aleluia, aquele que vai orar pelos enfermos, irmão, ele estende as mãos e a cura acontece. Haja cura, haja milagre, haja. Meu Deus, quem está sentindo mover? Quem está sentindo? O teu corpo está movendo, a tua alma está movendo, o teu espírito está movendo. Aleluia! Deus Santo, aleluia! O espírito é ruache, pode ser traduzido também como vento. Salmo 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, pelo ruache da sua boca. Tem que ter Espírito Santo na tua boca, Pedro. Pedrinho, tem que ter o Espírito Santo nos teus lábios. Isaías, tem que ter o Espírito Santo. Quer orar pelos enfermos? Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o mover do Espírito Santo. Tem que ter o ruache no meio dos teus lábios. Olha a declaração de Jó: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Olha o salmo sobre a criação, Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. O Espírito Santo renova. Eu duvido que vai sair um crente aqui sem o renovo do Espírito Santo, porque ele já começou a mover. Você pode adorar, levante as mãos. Que o batismo com o Espírito Santo acontece, irmão. É um mover dentro do crente doido. É um mover que ele não entende. Eu estava conversando com minha esposa hoje, conversando em casa, quando o Lucas foi batizado no Espírito Santo, a Inês ficou desesperada e levou ele para beber água, e não parava de dar glória, e não parava de dar aleluia, e a Inês desesperada. Eu falei: calma, Jesus está batizando ele. Não, ele está passando mal. Que passando mal nada? É o Espírito Santo movendo. Levanta a mão. Eu estou sentindo ele aqui. Meu Deus. O crente que pegou uma chaleira fervendo, irmão. Já viu uma tampa de panela quando está fervendo? Ela só volta a voar. Será que tem crente aqui já com a tampa voando aqui nessa noite?
Santo precisa mover sobre as águas da nossa vida. Se queremos mais de Deus, irmãos, precisamos deixar o Espírito Santo se mover. Não retenha o Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo. Pastor, eu sou tímido, eu também era. Aleluia, mais tímido do que a missionária Inês não existia. Mais tímido do que o pastor Reginaldo existia. Mas olha eu aqui. Isso é o mover do Espírito Santo. Meu Deus. Eu creio, irmãos, que Deus está preparando coisas grandiosas. Oh, glória! Deus está preparando coisas poderosas, porque Ele é Criador. Estava a terra sem forma e vazia. Eu não quero entrar na hermenêutica, se ela estava ou ela se tornou. Isso é pregação para outro dia. Uma coisa é certa: nesse momento a terra estava sem forma e vazia, mas ali havia o Espírito Santo. Não é desculpa para eu e você continuar apático. Não é desculpa para minha tristeza, minha dor. Aleluia, impedir o Espírito Santo. Se está vazio, se está sem forma, deixa Ele se mover. Deus Santo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Quem quer mais ousadia para pregar a palavra? Quem quer que haja batismo com o Espírito Santo? Você pode se colocar de pé, você pode se colocar de pé. Quantos entendem esse propósito? Irmão, quando o Espírito Santo vem, o crente fica corajoso, o crente fica audacioso. Irmãos, o crente tem fé. Ele diz: haja, levanta paralítico, cego, veja. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. É a palavra profética sendo preparada. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como nós queremos que haja sem o movimento do Espírito Santo. Aleluia. Os momentos de maiores milagres, irmãos, que nós presenciamos foram momentos de mover do Espírito Santo, de oração, de jejum, de consagração. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, para que possamos dizer: haja, haja, haja. Sem o Espírito Santo, irmão, ouça o que eu vou dizer. Sem o Espírito Santo não há nada de novo no culto. Mas se ele estiver presente, se ele começar a se movimentar, meu Deus do céu, vai ter novidade no culto. Quem pode, quem pode, quem pode? Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é diferente na vida de um crente, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele manifesta a glória de Deus. Quando ele abre a boca, manifesta a glória de Deus. Quando ele conversa com o irmão, manifesta a glória de Deus. Quando ele louva, manifesta a glória de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que Deus está requerendo da igreja? Aleluia! Toda a natureza manifesta a glória de Deus. Aleluia! 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e depois sobre Saul, e profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Mas primeiro o Espírito Santo tem que se apoderar de ti. Quem pode deixar o Espírito Santo se apoderar hoje? Fecha teus olhos, começa a buscar o Espírito Santo. Começa a louvar, começa a glorificar. Eu quero terminar por aqui.